Satsang 1. Jean Caion. 21 de julho de 2022. Elisa fala com alguém. O quê? Elisa. X, ela está vacinada. Então. Ela tem 3 doses ou 2 doses. Elisa. Acho que ela tem 3. Então eu joguei um vídeo para ela. Então ela ligou, me prepare toneladas de CDs. Ela tinha que fazer isso, porque senão ela não poderia mandar as crianças para a escola. Eles os obrigaram em certos países. Elisa. Mas eu não vejo nenhum sintoma, na verdade. Não sei. Mas ela, quando estou na frente dela, não sinto nada. Elisa. Mas não mais precisamente. Quando eu estiver na frente de Elisa. Mas eu vou ver, se eu tiver na leitura de aura, eu quero ver como as coisas estão indo, no nível de energia, você vê. Uma irmã. Talvez ela tivesse um placebo, certo? Elisa. Sim, mas 3 vezes. Irmã. Sim. A menos que ela se deparasse com o mesmo vacinador. Elisa. Em todo caso, eu disse a ela. Sabe, fulanos de tal, eu não queria que ele se vacinasse, senão ele morreria na hora, porque ele era prematuro e tem muitos problemas de saúde. Então ela me disse que eles vão comprar um cartão de vacinação, porque lá na Colômbia pode ser feito. Eu disse. Caso contrário, você o leva embora e então o mata diretamente. Uma irmã. E mais, a contaminação acontece nas relações sexuais. Elisa. Mas o amor apaga tudo. Risos. Existem 2 países na América Latina onde não há mais nada, são o México e o Brasil. Uma irmã. E mesmo assim o Brasil no começo, eles fizeram. E a Índia? Não, eu estava falando sobre a América Latina. Na Índia, sim, eles dão kits para todo mundo. Não há mais vacinas. Bill Gates, ele não é bem-vindo lá. Elisa. O presidente do Brasil, ele parece um pouco melhor. Sim, ele é contra o Estado profundo, é claro. E o presidente mexicano, o mesmo. Elisa. Então tiraram a vacina. Exato. E no Peru destruíram todas as antenas 5G. Deve-se dizer que esses idiotas, eles colocam antenas 5G. Lá está a grande praça central de Lima, lá está o Palácio Presidencial, e ao redor há prédios de luxo. Eles encheram este lugar com antenas 5G. E as pessoas começaram a morrer. Não durou 1 ou 2, todos caíram, derrubaram as antenas. E desde então não há mais antenas 5G no Peru. Elisa. Mas, apesar de tudo isso, você não acha que haverá qualquer tipo de mudança que realmente prolongue a agonia? Não. Elisa. Existe uma regra na psicologia. Havia dito. É muito mais fácil enganar um ser humano do que fazê-lo admitir que foi enganado. Assim, as pessoas que seguiram a matriz no que está acontecendo agora não podem reconhecer intelectual, psicologicamente e emocionalmente que foram enganadas. É impossível. Elisa. Eu entendo isso bem. E a partir daí, o que você quer fazer? Para eles, reconhecer que foram enganados é pior, e não há saída para eles. Elisa. Mas por exemplo para a minha. Ela reconhece que não tinha outro jeito, ela não queria ser vacinada. Bem, também tivemos, no ano passado ou 2 anos atrás, uma engenheira que havia sido vacinada lá. Mostrei a ela, ela tinha seu endereço MAC. Elisa. Também mostrei para ela no meu, mas ela não tem endereço MAC. Então ela recebeu um placebo. Elisa. Mas 3 vezes. Ela pode ter sido vacinada 3 vezes no mesmo lugar, não sei. Elisa. Eu não perguntei a ela. Um irmão. Depois, pode haver também adaptação do organismo, enfim, ainda há inteligência. Então sim, já ouvi até pessoas que me dizem, estou tão na luz que a vacina não. Eles estão mortos. Acreditar que porque seu nível vibratório é alto o suficiente, e que você vai contrariar o efeito dessa porcaria com luz, aí, eu acho difícil de entender. Não é um problema energético, é um problema biológico, estritamente biológico.
O RNA mensageiro, todo mundo sabe que é um veneno violento, independente de tudo. Eu disse, há outros, há metais pesados. A sopa de vacinas sempre foi monstruosa. Gostaria de salientar que não foi Pasteur quem inventou as vacinas. Foram os chineses, foram eles que descobriram a vacina contra a varíola, tomando crostas na vaca, vacinando as pessoas com escarificação e colocando as crostas. Os chineses inventaram as vacinas. E as vacinas para esse tipo de patologia, para a varíola, portanto, eram extremamente eficazes, já há 3.000 anos. Pasteur não inventou nada. E agora, se estamos um pouco interessados nisso, você olha para as teorias de Béchamp e Pasteur, porque Pasteur absorveu todo o trabalho de Béchamp, e Béchamp demonstrou que o que chamamos de vírus não é a expressão de partes danificadas de DNA e RNA humanos, submetidos a campos eletromagnéticos, que são eliminados. Claro, não está vivo. Relembro que nunca ninguém isolou um vírus. Todas as imagens que você tem, o vírus da AIDS por exemplo, ou o atual coronavírus, são simulações de computador. Ninguém jamais teve um único vírus sob um microscópio eletrônico. Nunca existiu. Por outro lado, que essas partículas que são excretadas sob o efeito das ondas e outras são tóxicas, com certeza, para as demais. Mas não é um vírus. Então, tudo que Béchamp disse, então, por outro lado, se você falar sobre Béchamp, no YouTube ou outros, aí você é censurado, mas quase imediatamente. É enorme, enorme. As verdadeiras epidemias são as epidemias bacterianas. A peste negra, a peste bubônica que havia na Idade Média na época de Nostradamus, a peste. Mas nunca houve uma epidemia viral. Fomos enganados desde o início do século XX. Você deve saber, no entanto, que o que foi chamado de gripe espanhola foi desencadeado por uma vacinação antigripe nos contingentes de soldados americanos que estavam na Espanha. Ressalto a vocês que durante a gripe espanhola fizeram o mesmo cenário de hoje. Todos tinham máscaras. Bem, o cenário que eles fizeram em nível simbólico e em nível efetivo para eles. 1. O ritual de Anubis, perfurando o assoalho das fossas nasais com testes de PCR, criando assim uma comunicação artificial entre o cérebro e o oxigênio externo. Portanto, todos esses testes de PCR serviram apenas para coletar DNA de todos os humanos. 2. Injete RNA mensageiro e grafeno diretamente no cérebro. 3. E a máscara é um ritual de submissão, nada mais, nada menos. Relembro mesmo assim, você deve ter visto, as máscaras, até os bicos de pato que são os mais poderosos, a malha é de 25 microns. O vírus é de 0,25 microns. Você tem que ser estúpido para pensar que isso protegerá alguém. A única proteção que existe é que, se você estiver infectado e colocar a máscara, espalhará efetivamente menos partículas. Mas acreditar que porque colocamos máscara, estamos protegidos do vírus, é heresia. Estes são apenas rituais ocultos de submissão. Além disso, os caminhões que existiam nos Estados Unidos, que faziam os testes de PCR, porque agora é proibido nos Estados Unidos, não mais o direito de fazer testes de PCR. Gostaria de salientar que a patente para os testes de PCR pertencem a Nathaniel Rothschild, que foi assassinado a propósito. Ele teve um infarto há 2 anos. Todos, sem exceção, assim que você faz um teste de PCR de antígeno ou o que for, pronto, vai para a bolsa e a bolsa Rothschild. Uma irmã, você ia dizer nos Estados Unidos, com Anubis. Os caminhões Anubis, sim. Os caminhões que cruzavam as estradas com Anubis neles. E mostra, como sempre, se foi durante os nazistas na época, os médicos estavam sempre do lado dos nazistas. E percebemos hoje que 80% da profissão médica é completamente satânica. É óbvio. É trágico, mas é assim. E acima de tudo, muito dinheiro. Quando você ganha 3.000 euros para envenenar pessoas por dia, é mais lucrativo do que administrar um consultório. E as pessoas não têm escrúpulos, nenhum. Mas ei, mais uma vez, é uma cena de teatro. Elisa,
Sim, mas quando você vê as pessoas ao seu redor caírem. Mas eu ainda prefiro o teatro de comédia ao teatro dramático. Existem vários teatros possíveis. Um irmão. Pelo menos temos a escolha do teatro. Sim, sim, sim. É melhor sonhar do que ter um pesadelo. Nós concordamos totalmente. Ainda é mais leve e agradável. Elisa, é engraçado, porque tudo isso aconteceu em 5 anos, 4 anos. Não, 3 anos. Elisa, 3 anos, e agora são 4. Acordei em outro mundo paralelo, porque imediatamente, assim que voltei a mim, o pesadelo começou. Comecei alguns meses antes. Mas o que você deve ter tido foi a doença das ondas. Elisa, na verdade eu tive Covid. Além disso, começou em camas. Eu tinha tudo que eu tinha. Quando você falou sobre o coração de 3 batidas lá, na semana anterior, eu senti meu coração bip, depois parar. Eu tinha coisas estranhas no meu coração. Foi a época em que fizemos as ressonâncias do ágape, isso. Elisa, mas parou de vez. E eu fiquei assim, eu ia. Havia coisas estranhas no coração. Além disso, você me disse na época: vá ver seu cardiologista porque seu estômago e seus brônquios não estão funcionando. Eu estava colocando jaspe rosa e vermelho, mas o coração já estava começando a falhar, e então fiz isso. Elisa, tudo isso já estava preparado, porque eu caí em um vulcão lá em Camas, um vulcão, quilômetros e quilômetros. E depois? Então a mesma coisa está acontecendo agora. Mas é verdade que, olha, até nós aqui, a gente fala disso o tempo todo, enquanto o vovô, Oma, estava falando ontem pra gente cortar os rádios, cortar tudo isso. Se você realmente quer ficar quieto, você tem que parar. Você tem que entrar na natureza, nadar, desenhar, cantar, mas tem que saber cortar. Uma irmã. Mas é isso que fazemos. Mas até isso vale para mim também, sempre na internet, assistindo às notícias e tal, mas em algum momento, você sente que está impactando você, goste ou não. Uma irmã. Mas eu sei que ouvir os satsangs, ouvir as canalizações, permitiu colocar a compreensão mesmo assim. Porque o que eu precisava, eu sentia muito. Sim, mas lá, quase todo mundo, a gente entendeu, todo mundo sabe, aqui, mas a gente continua assim mesmo, em algum lugar, não para alimentá-lo, mas um pouquinho. Isso é dizer que estamos sempre ligados a ela, em vez de estarmos ligados mais frequentemente à natureza, aos elementos, à comunhão entre nós, porque é mesmo, Sri Aurobindo explicou bem como disse ontem o vovô, o poder da imagem, é um poder hipnótico. A imagem é fascinante. As notícias, eles captam nossa atenção. Você sabe que o que faz o valor de uma empresa da net, como FB ou outra, é a captura do tempo. Quanto mais uma empresa pode capturar seu tempo, e como ela captura seu tempo? Ele envia notificações, para que você responda constantemente às notificações. E a partir do momento que você está cativo, você está preso pelo tempo, seja no Facebook, seja no YouTube, seja qualquer coisa, WhatsApp ou qualquer outra coisa, você está preso. Estamos de pés e mãos atados, um ao outro, mesmo sabendo disso. Então tem um poder enorme, a imagem, as ondas, nos levam para algum lugar. E, além disso, sabemos, é como se não pudéssemos evitar. Elisa. Mas não podemos fazer mais nada, porque nessa vida agora ela é assim. Caso contrário, antes, quando não existia essa tecnologia, tínhamos outras ocupações. Nós simplesmente tivemos mais tempo para nós mesmos. Olha agora, as refeições na praia, em todos os lugares, todo mundo está na frente do telefone, até estamos todos na frente do telefone, olhe as famílias no restaurante, estão todos no telefone. Elisa, mas o que fazíamos antes? Um irmão. Estávamos discutindo. Mas estávamos nos comunicando. Uma irmã. Nós nos comunicamos, podíamos nos olhar, podíamos. Um irmão. Estávamos na presença de outros. Todos estão falando.
Estávamos no momento presente, trocamos. Ali não havia essa poluição da cabeça. Olha agora, nós temos uma pergunta sobre qualquer coisa, e eu sou o primeiro a fazer isso. Nós nos perguntamos sobre uma borboleta, sobre alguma coisa. Assim, existe a internet, e nós verificamos tudo. Se desligarmos o telefone e o colocarmos em uma gaveta um dia, você verá a diferença no tempo que economiza. Elisa, você pode fazer um dia, mas não pode fazer por muito tempo. Por quê? Elisa, eu tentei desligar agora e deixar de lado por um dia. Mas você pode fazer como, por exemplo, quando você está de dieta, você pode fazer por alguns dias, mas depois disso você precisa. Claro. Olha aí, desde que chegamos aqui, eu costumo carregar meu celular 2 vezes por dia. Lá à noite, ainda está cheio. Então olha, você tem todo o tempo que você passa na tela, o sistema operacional te diz. Percebi em algum momento, 2, 3 anos atrás, que eu passava 12 horas por dia na frente da tela, 12 horas. 24 horas então, e novamente, à noite, é claro que eu não estou assistindo, então você pode imaginar o que isso significa. É uma captura do tempo. Todos os psicólogos que trabalharam com FB, com YouTube e tudo mais, têm artigos fascinantes. O objetivo de uma empresa, antes de lhe vender qualquer coisa, é capturar tempo. Quanto mais uma empresa consegue capturar seu tempo, mais rico ele fica. É automático. Bom, a partir daí, eu vi. Então antes do FB, do Messenger. Depois do Telegram, todo mundo se inscreveu no Telegram. Depois no WhatsApp, tem grupos de todos os lados. Escute, aí eu vejo claramente a diferença em deixar o telefone de lado. Já fiz isso várias vezes, mas como você diz, parece que não podemos ficar sem ele. Elisa, mas eu, por exemplo, assisto menos, procuro racionar. Isto é o que eu faço. Uma irmã. E ao mesmo tempo, como é bom poder se comunicar. Tinha sido descrito ontem de qualquer maneira. Elisa, ao invés dele me usar, eu uso ele. Isso é o que eu quero fazer. Uma irmã. É isso. É isso, absolutamente. Então já apaguei todas as notificações, ou seja, sou eu quem decide quando vou ver, mas não um dispositivo que me dirá quando vou ver. Então já as notificações não existem mais, tanto de e-mails quanto de Facebook e WhatsApp, porque, quando você tem notificações, eu vejo pessoas que têm notificações ativadas, mas é a cada minuto. Teria que reencontrar esta canalização de Sri Aurobindo porque estava perfeita, sobretudo porque na altura, 2011, não tinha a mesma intensidade de hoje. Ele já estava falando sobre o poder da imagem. Ele disse que era a pior mágica de todas. Imagem, mágica. A imagem, o cérebro. Então eu trabalhei nisso no que era chamado de subliminar na época, os registros cerebrais. Tinha um anúncio na época, incrível, que era incrivelmente racista. Vocês devem se lembrar dos antigos lá, da Thomson, que apresentava as primeiras telas de televisão em cores, com um gabinete de designer, a tela de TV, e depois o stand levemente designer, e havia um manequim preto ao lado dele que dizia: uma TV em cores também pode ser bonita. Vai muito longe, porque gravamos as imagens quer gostemos ou não. Você vê algo, você olha para algo mais através de uma tela com frequências muito particulares, que serão impressas no cérebro e que modificarão seu comportamento sem que você perceba. Então aí, é óbvio, também são regras psicológicas que eles conhecem muito bem no neuromarketing. Por exemplo, na França, nos dizem que o neuromarketing é proibido. Sabemos que a decisão de comprar qualquer coisa está ligada a certas formas geométricas e certas cores, códigos de cores. Por exemplo, a SNCF usou o neuromarketing há 4/5 anos, havia uma reportagem sobre isso, para vender mais ingressos. Eles colocaram triângulos verdes. Então pode parecer um abeto, design comum às árvores do Shen, Aves, da Fran, das pináceas coníferas da América do Norte e da Europa. Era época de Natal, mas sabemos que o triângulo verde faz você comprar alguma coisa. Uma irmã. Sim,
Também sugere os cheiros, eles vão te dar um pouco de chocolate quente, a neve, tudo isso. Sim. Então estamos sujeitos à imagem, por isso Sri Aurobindo falou do ato mágico mais perverso que existe, é isso. A captura do tempo para as empresas, a decisão de compra de objetos, que é ditada pelo neuromarketing. Neuromarketing é algo perfeitamente eficaz, perfeitamente calibrado. Eu até trabalhei com um pesquisador da Universidade de Lausanne na época, que era o especialista em odores. Ele foi pago para descobrir quais odores estavam em um carro novo que desencadeou a compra do carro. Muito simples. O cheiro do gengibre, o cheiro do tabaco de Havana, dos charutos, é muito leve. Bem, a pessoa que ela entrou no carro, ela comprou o carro. Assim somos ditados, ao nível das nossas decisões, pelos cheiros, pelas cores, pelos sinais olfativos portanto, e visuais, sem que o saibamos. Eles até fizeram a mesma coisa com os iogurtes da Danone, procuraram os sabores que poderiam adicionar para deixar as pessoas viciadas. Ah, mas eles são loucos. No mundo corporativo, eles são loucos. Além disso, o neuromarketing está perfeitamente desenvolvido. Sabemos que se colocarmos tal marca em tal imagem de uma paisagem, em tal objeto, as pessoas vão escolher aquele. E totalmente sem a sua consciência. Na verdade, eu tinha falado sobre isso nas neurociências. Você tem dois circuitos no ser humano, que funcionam antes da cognição, ou seja, antes da reflexão e antes da consciência, que são chamados de circuitos de recompensa e punição. É a mesma passiva que eu estava falando sobre os carros, onde colocaram o cheiro de pão de gengibre, que lembra a infância, o cheiro de lençóis secando com o bom detergente de outrora, porque faz apelo ao circuito de recompensas. Quando você sente esse cheiro, de pão de gengibre, de chocolate quente, lembra os momentos felizes da sua infância. É tão estúpido quanto isso e escapa completamente à nossa consciência. Portanto, há cheiros, podemos até falar de feromônios, que induzem impulsos de compra, ou que ativam o circuito de recompensas, e que fazem você comprar. Então é o mesmo para os iogurtes da Danone, é o mesmo para carros de luxo alemães, é o mesmo para tudo, para tudo. Então acreditamos que decidimos quando vamos às compras que vamos comprar, mas isso é absolutamente falso. A colocação dos produtos foi calculada, as cores dos produtos apresentados foram calculadas e está completamente manipulado. E além disso, mesmo estando em vibrações muito altas, mesmo estando lúcido, por assim dizer, você não pode escapar disso. Isso acontece no nível subconsciente. E o ser humano está sempre sujeito aos circuitos de recompensa e punição. Deve-se saber que o circuito da punição, em pessoas que não abriram, entre aspas, certos níveis, abriram os chakras do topo, o circuito da punição é sempre mais forte que o circuito da recompensa. Isso foi chamado na época de estrelas do bem e do mal, ou atração e repulsão. E esses circuitos intervêm antes da cognição, ou seja, antes da consciência, sistematicamente. E tudo o que escolhemos na vida é função de memórias processadas de forma infraconsciente, que se referem ao hipotálamo, ou seja, a sede dos hábitos, o que se chama o famoso cérebro reptiliano, e tudo o que decidimos na vida é nunca consciente. Ela é ditada unicamente pelo circuito de recompensa e punição. Fantástico! A partir daí, que liberdade temos? Nenhuma. E tudo funciona assim, desde que essas leis foram descobertas, elas foram aplicadas no neuromarketing, no marketing do tempo gasto em sites. O Facebook é muito bom nisso, mas é manipulação psicológica em estado puro. Elisa, mas quem está liberado, ainda está sujeito a isso. Assim, quando você está liberado, quando você abre os chakras superiores, quando você abre a coroa do coração e tem acesso ao absoluto, o circuito de recompensa se torna superior ao circuito de punição. Mas, de repente, você fica mais sensível. Mesmo que você veja, você não pode se opor, a menos que você corte, como eu lhe disse, as notificações, a menos que você não compre mais coisas na internet.
Mas tudo o que você decide, você pode pensar que está decidindo. Como para um cara que vai comprar um carro, ele vai olhar o número de marchas, a potência, coisas de cara, sabe? Mas na verdade não. Na verdade, não, de jeito nenhum. Uma irmã. E de fato, o que abre o coração, não é a pessoa, nem os circuitos. A abertura do coração só pode vir de você mesma. O exterior, quer dizer o que aconteceu com as outras dimensões, quer dizer que nós ativamos os chakras, as estrelas, então as energias desceram gradualmente abriram os chakras, mas a abertura final, total, ou seja, acessando o duplo toro do coração, só veio quando você desistiu. Renúncia no sentido mais nobre é: você aceita. Estávamos falando disso antes de falar de aceitação. Você finalmente aceita que você não é nada. Ou seja, não há mais pretensão de ser nada. É um retorno a si mesmo, é um retorno ao centro, que ocorre ou em circunstâncias dramáticas como Christiane Singer, como tantas outras, ou que ocorre por meio de um ato consciente de si mesmo, um ato consciente de não ser mais. Bem, você não pode decidir não estar mais no ego. Além disso não significa nada, mas como dizer, onde o ego é transcendido pelo poder, então você pode chamar isso de fé, energia, luz, o que for, mas há algo tomando o lugar disso. E então você sente, quando o coração está aberto, você necessariamente sente. Mas não é. Tem gente que fala: ah, meu coração está aberto, mas o que você sente? Nada. Ah, bom. Não sente? Você sente as energias ou não? Você sabe disso. Como eu digo, quando você vive o absoluto, você sabe disso, porque é algo que está impresso na memória primordial de cada célula, tempo zero. Mas quando você vive isso, você não pode ter dúvidas. É impossível duvidar disso. Ao contrário de perguntar: eu sinto as energias, não sinto nada, faço. Não, é tão óbvio que você vê isso em sua vida, tudo muda. Você não tem mais direito a nada, está cada vez mais disponível para viver o que deve ser vivido no momento, e não em projeções futuras. Você está cada vez mais inserido no momento presente, e isso cria um estado particular de paz. Mesmo quando você está com raiva, a paz permanece. Mesmo quando o personagem ocupa o centro do palco, a paz ainda está lá. E é assim em todos os seres que a vivem. Não pode haver mais medo. Não pode haver mais ansiedade. Pode haver perturbações como em toda a vida, mas mesmo as perturbações não se desenrolam como antes. A mudança é total. E você não pode deixar de perceber isso. Alguém que pergunta se vive o absoluto, é simplesmente o que não o vive. Estávamos falando ontem sobre os canais que adotaram os ensinamentos de outras dimensões, ou seja, adotam as mesmas palavras. Há alguns no Canadá, há alguns na Espanha, mas vemos que essas pessoas, nada vive lá. Ou seja, eles tentaram se ater ao discurso das outras dimensões ou ao discurso dos meus satsangs. Eles falam do absoluto como um nível de consciência. Mas isso simplesmente prova que eles não experimentaram. Isso prova que são papagaios que repetem coisas, mas que não experimentam nada. Porque existem expressões, palavras que você não pode mais usar quando está livre. Não é possível. Há um comportamento que está presente que você não pode disfarçar. E para quem vive isso, vemos imediatamente o engano. É um engano monumental, quer dizer que eles usam. Na época, eram as linhagens estelares, as origens estelares, eles vendiam isso. Estou falando do Canadá. E agora eu digo, está registrado, não me importo. Você tem pessoas na Espanha que seguiram o AD, um que escreveu livros em catalão, palavra por palavra, aos 3 dimensões, palavra por palavra. E quem hoje está canalizando Peter Del Novo ou Ivanov que falam de uma nova terra. Mas isso não é tomar as pessoas por idiotas, é isso? Elisa. Então há uma confusão. Isso prova que eles não estão vivendo nada. Elisa. Ah, mas isso é uma bagunça, porque depois? Sim, é uma bagunça para quem não vive, sim. Elisa. Não, porque se ouvem um canal de Oma, e depois ouvem um canal de XXX, enquanto ele diz o contrário, foi o que ela disse.
Mas é exatamente o contrário. Elisa. Então, no que devemos nos ater? Mas porque ele não está canalizando nenhuma entidade, está na cabeça dele. Quando você vê o livro que foi escrito, é palavra por palavra o que estava em Austres Dimensions. É o papagaio, é o princípio do papagaio, nada mais, nada menos. Uma irmã, como você chama, é copiar. Não, quando você está pirateando. Imitadores. E quem é o imitador? O que é chamado de imitador? É o diabo, é isso, é o divisor. Elisa, eu pensei que você tinha falado com ele, porque uma vez ele foi à cama e eu vi que você estava falando com ele. Achei que você estava dizendo isso a ele. O que ele estava fazendo? Mas você não contou a ele. Ele não fala mais comigo. Ele não fala mais comigo. Um irmão, Elisa, não vai mudar nada na abordagem dela. Elisa, sim, mas ele está atrapalhando as coisas também. Uma irmã, qual é o nome dele? Não importa, não vamos citá-lo, está gravado, ele vai se reconhecer. Mas tivemos a mesma coisa com irmã. Está gravado. Sim, está gravado lá. Não há necessidade de dar nomes, eles se reconhecerão sem problemas. Mas chega, o que, a um certo momento, eu não me importo, mas... E ainda assim, eu não dou a mínima. Olha, há osteopatas que pegaram meus ensinamentos, que os usam, seja a osteopatia trinitária, seja o ensinamento das estrelas, porque eles usam na osteopatia. Mas tanto melhor. Eles encontraram um utilitário prático que funciona. E eu digo bravo para eles. Eu nunca proibi copiar ou receber suporte, senão eu não faria coisas grátis. Mas daí para disfarçar a coisa completamente, fica um pouco grande mesmo assim. E como você diz, isso leva a confusão, mas essa confusão é benéfica para as pessoas que duvidam. Elisa, você não acha que eles deveriam perceber desde o início? Em algum momento, eles vão perceber que há algo errado. E como a primeira pergunta que tivemos ontem sobre os Zetas anunciarem 25 dias sem sol após a mudança dos polos. Elisa, sim, é isso. Os Zetas veem depois da mudança de polo, quando não há nada para ver. Não sobrou nada. Está acabado. Nada está mais vivo. Elisa, também faz sentido. Sim. Como você sobrevive a uma reversão, mesmo magnética, isso não existe. Elisa, e até física. Além disso, mesmo físico. Elisa, mas, já não houve físicos que sobreviveram. Então, eles estão vendendo sonhos, eles estão vendendo esperança, sonhos. Elisa, sim, acho que é isso. E os seres humanos sempre preferiram comprar sonhos a comprar a verdade. É assim com a mediunidade, é assim com... Elisa, como a gente não sabe quando vai acabar, enquanto isso as pessoas, se não tem saída, o personagem ele vai se suicidar. Bem, ele estará livre. Elisa, sim, mas esse é o incentivo então para fazer. Bem, escute. Enquanto... O que eu estava relendo ontem de Eckhart Tolle é tão verdade, enquanto não houver aceitação do inaceitável, você não pode estar na graça. Você ainda acredita que está no controle do que? Sua vida, seu destino, seu futuro. Isso não é verdade. Elisa, mas as pessoas podem não querer estar na graça. Elas não querem, não. Elisa, elas querem continuar o jogo. Exatamente. Elisa, e isso é 90%, não é? Exatamente. Elisa, eles não se importam. Canalizações que te dizem que já acabou. Sim, mas isso é problema deles, não é meu. Elisa, e também, há o fato de que você vem dizendo desde 2012, você também vem dizendo que termina todo ano. Risos. Sim, todo ano, exceto que agora os eventos físicos, sociais, bem antes mesmo, 2011 já, porque mesmo nas profecias maias era 2011, mas aí, se você quiser, em um nível puramente concreto, eu nem falo sobre intuições ou projeções, bem o que você quer fazer. O polo magnético, deriva, acelera cada vez mais.
Todo mundo sabe disso. Olhe para o céu, a localização das estrelas, do Sol. Lá estamos nós. Agora, eu não posso te dizer se é amanhã ou daqui a 6 meses, estamos apenas nisso. E não é daqui a 10 anos, não é possível, a Terra não vai resistir. Não há mais florestas. Olhe para as pedras de granizo caindo. Como ele havia falado de pedras de granizo do tamanho de melões. Em suma, como disse Bernard de Montreal, no fim dos tempos onde estamos, tudo isso que era oculto e falso será revelado. Então eu não me preocupo com o que está sendo dado. O problema com os seres humanos é que eles estão sempre procurando datas, sempre, sempre, sempre. A partir do momento que você procura um encontro, ele necessariamente estará errado, o tempo todo. Cristo disse: ninguém sabe a hora nem o dia. E é óbvio. É um fenômeno quântico que depende de tantos fatores e que, além disso, não depende apenas da Terra, não depende apenas dos humanos, depende de toda a confederação, depende das circunstâncias astronômicas, das circunstâncias em relação à galáxia central, Sagitário 1, a flecha de Sagitário de Nostradamus. Há tantos fatores que entram em jogo que é impossível calcular. Existem apenas marcadores. O que são marcadores? Os signos no céu, os céus de cores diferentes, as estrelas que não estão mais no lugar certo, os eventos climáticos, como sempre disse Oma, os eventos geofísicos, e agora os eventos sociais. A humanidade foi completamente destroçada com essa história de Covid. Você vê imediatamente o que foi. Então é inédito o que eles estavam dizendo. Matrix não é um filme, mas um documentário. Você percebe que é totalmente verdade. Pessoas que não querem se desconectar como você diz, elas estão felizes com sua escravidão. Eles nunca viveram a verdade. Então, tudo que é desconhecido é assustador. Nisargadatta disse isso por anos. As pessoas sempre preferiram o conhecido, mesmo que seja uma mentira, do que o desconhecido, em geral. Elisa. Bem, há um ditado, pelo menos em espanhol. Melhor mal conhecido do que algo bom. Prefira não, porque é o futuro. Uma irmã. E o Oma disse ontem. Vai ser terrível para a pessoa. Sim, claro. Irmã. O que é isso horrível? Bem, todos aqueles que ainda acreditam em si mesmos, todos aqueles que acreditam que são um personagem, todos aqueles que acreditam que são uma história, todos aqueles que acreditam que são algo concreto. Já imagina a ideia de morte? Quando Elisa nos contou sobre suas EQMs, então você pode imaginar para alguém que ainda não vivenciou nenhuma EQM positiva, nenhuma EQM negativa, que não sabe o que é um antes ou depois da morte, que não acredita nisso, mas é pavor. Para ser honesto, é um susto total. E será um susto total. Mas o pavor é um choque, é algo que te congela, que te retrai tanto que num dado momento se abre para a verdade. Este é exatamente o texto de Eckhart Tolle que li ontem no final da canalização sobre aceitar o inaceitável, do Osho também que escreveu num. É exatamente o mesmo. Mas as pessoas geralmente não estão prontas para aceitar isso. É por isso que tinha que haver um evento coletivo e global que preocupasse a todos. Sem isso, é infinito. Como você espera que as pessoas percebam que espaço e tempo não existem, se você não passar por um evento que já foi escrito, já programado na ilusão de tempo e espaço, para encontrar a fonte do que somos? Não é possível. Olhe para os bilhões de seres humanos que andaram na Terra, quantos conseguiram viver o absoluto? De qualquer forma, não há milhares deles. Hoje são muitos, sim. Mas até 10, 20 anos atrás, eu contava nos dedos das duas mãos. Porque é tão grande, as pessoas não conseguem acreditar. Mais uma vez, nos dizem o tempo todo que a compreensão vem da experiência. E podemos ver claramente nas perguntas, como ontem, há pessoas que tentam manipular conceitos, para se virar com conceitos, ou seja, eles precisam pensar ao invés de aceitar. O problema é que quando há aceitação, há a experiência, a compreensão. Mas todo mundo trabalha para trás. Todos eles querem compreensão antes de vivê-la. Não é possível, não pode funcionar.
É exatamente isso, quando você deixa de querer entender, que você vive, não antes. Chama-se sacrifício, renúncia. Bem, você pode pegar as palavras que quiser, são apenas palavras mais uma vez. Mas é uma lógica humana imparável. As pessoas querem pegar alguma coisa. Querem analisá-lo, compreendê-lo, vê-lo, percebê-lo, antes de vivê-lo. Não é possível. Você só pode vivê-lo quando você deixar ir. Um irmão. Até a consciência, até a própria consciência tem que se deixar ir para que funcione. Claro, porque a consciência sendo uma doença, e felizmente mortal, o traiçoeiro como disse Bidin, a consciência tudo fará, e aqui, não estou falando da mente, estou falando mesmo da consciência, para testemunhar para seu próprio fim, para testemunhar a compreensão e a experiência de que você está muito além da consciência. E aqui, nem estou falando de alma e espírito, estou falando realmente da própria consciência. Porque as coisas foram construídas assim, e isso, além do confinamento quântico que também foi escrito, o fato de ter espaço-tempo curvo ao extremo, portanto ter criado dimensões inferiores como dizemos, mas é muito simples, assim que você experimente a ausência de tempo, a ausência de espaço, você não está mais submetido emocionalmente, intelectualmente, o corpo sim, o corpo é o que é, está sujeito à passagem do tempo, nada pode ser feito a respeito, mas não o que você é. Mas, novamente, é sempre inexprimível em palavras, então tentamos encontrar expressões que se aproximem da verdade, mas a verdade não pode ser dita, só pode ser vivida. É o único lugar onde você vai se reconhecer totalmente, onde você não pode mais ter dúvidas sobre o que você é. Não na sua pessoa, dúvidas você terá até o fim dos seus dias, erros que você cometerá até o fim dos seus dias. Mas você não pode mais estar em busca. Até mesmo a pesquisa espiritual se torna uma heresia. E isso é constante, seja Jean Klein, sejam autores mais modernos. Bem, citei Eckhart Tolle ou outros, embora Eckhart Tolle seja muito dotado, pois nunca falou do absoluto. E vemos que ele parou em um nível, ele parou no paraíso branco, ele parou no eu sou, em plena consciência. Mas tudo bem, já é um grande passo. Um irmão. Sim, a presença, sim. Mas enquanto você não concordar em se sacrificar no sentido simbólico do termo, você não vai morrer, mas você tem que concordar em perder tudo, o sentido de sua identidade, o sentido de ser um personagem, a sensação de querer acumular dinheiro, acumular bens, acumular conquistas sentimentais, acumular isso, acumular aquilo, você não está disponível para a verdade. Estar disponível para a verdade é 100%, não pode ser 90%. É uma decisão interna onde você se joga completamente no desconhecido. Isso só acontece quando você solta. Se você ainda acha que tem algo em sua vida, em qualquer nível, você não é livre, seja seus filhos, sua esposa, seu trabalho, sua profissão ou qualquer outra coisa. Mas o ego vai enlouquecer com isso, porque vai dizer: não posso perder meu marido, não posso perder minha esposa, não posso perder meu emprego, não posso perder minha casa. Mas é uma estratégia mentirosa do ego e da consciência. Você não pode se apoiar na consciência para viver a consciência, isto é, o que é anterior à consciência. É impossível. E assim, quando vemos as perguntas como ontem que se prolongam ad infinitum, além de anos, de pessoas que procuram conceituar a verdade, ou compreendê-la esperando vivê-la, mas não a viverão, enquanto seja assim. Pois, viver a verdade é justamente abrir mão de toda a vontade de compreender, pois o que se vive não pode ser compreendido. Torna-se um entendimento, é um entendimento, mas não é um entendimento intelectual, nem uma percepção vibracional. Com o vibral, você subirá ao paraíso branco, no eu sou, mas o eu sou também é uma ilusão total, não existe eu sou. Não há ninguém. Portanto, não pode haver eu, não pode haver sou. Um irmão. Abandonar o eu sou é, na verdade, deixar de lado todas as identidades. Sim, sim, mas é um primeiro passo. Você sabe que é um passo muito bom, mas não é o último passo. Portanto, há pessoas que se instalam no eu sou convencidas de que chegaram. É melhor do que ser imitadores ou papagaios, como vemos hoje.
O eu sou ainda é muito agradável. Mas não há espaço para a resolução das emoções, na mente, no vibracional, nas experiências místicas ou na consciência de qualquer tipo. Elisa, mas se você parar no eu sou, você não chegou, na verdade você não está liberado. O quê? Elisa, se você parar no eu sou, você não está liberado. Não tenho certeza se entendi o significado do que ela está dizendo. Elisa, você está traduzindo para ele. Uma irmã, no eu sou, não somos livres. Sim, o self, se. É uma farsa completa. Mas, no entanto, é um passo no caminho. Mas você tem que ver isso como um passo, não como um objetivo. Irmã, mas depois é gradual. Não, é muito legal. Não pode ser gradual. A passagem do eu sou, o ser, ao absoluto, é uma devastação. Porque todas as suas últimas crenças, na luz, nos anjos, no amor, são varridas pelo real. Irmã, você experimentou tudo isso. Arrebatado pelo real. Isso não significa que depois você não esteja mais apaixonado, você só pode ser amor. Mas você não precisa mais se perguntar se você é amor, se está apaixonado, se não está apaixonado, está no estado natural e deixa seu personagem evoluir. Você não é mais um observador de si mesmo, você está completamente imerso no aqui e agora, no momento presente, e pronto. É um alívio total. É isso que as pessoas que estão em busca não entendem, é que você nunca vai se libertar, a pessoa não pode ser liberada. É impossível. Uma pessoa é uma pessoa. Além disso, isso realmente significa o que significa. Não há ninguém. Você é uma pessoa, então isso significa que não há ninguém. Enfim, não sei, você tem que ser lógico, seja em francês ou em inglês, é a mesma coisa. Usamos a palavra, dizemos. Somos uma pessoa, você é uma pessoa, bem, sim, não há ninguém. Tudo isso são sonhos. Mas o que muda na vida depois, nem estou falando de níveis vibracionais, energias, o que você sente, consciência e tudo mais, mas você voltou a ser um ser humano, humilde e simples, você vive sua vida, mas acima de tudo, vocês não estão mais preocupados com um objetivo ou uma meta a alcançar. Você sabe que não há objetivo nem meta. Existe o que é, ponto final. Elisa. Mas essa pessoa tem uma mente e é a mente que não quer parar. Sim, não é só a mente, há também a consciência que. Elisa, a consciência é a armadilha, mas a mente quer. Vai continuar até o fim dos seus dias, a mente, você simplesmente a vê passar. As pessoas que estão no observador, como disse Isabelle, vejo meu macaco se mexendo, ou meu papagaio, com humor, porque dá para ver claramente que é um macaco ou um papagaio. Mas você não pode mais se enganar e, além disso, percebe muito rapidamente, mesmo que sempre seja possível, por exemplo, hoje ainda posso viajar para onde quero, quando quero, e ir ver o que quero, mas sei que é inútil, e que estou muito melhor quando estou aqui e agora, mesmo quando estou cansado ou quando as ondas me batem. Isso é tudo. O que eu vou me cansar de dar explicações, em relação a uma patologia, em relação a um lugar no nível geobiológico. Considerando que eu tive milhares de vezes a oportunidade de ter certeza do que eu vi neste plano como em outros planos, foi em 2018, 2019, quando eu estava saindo do meu corpo. Se eu estava vestindo uma roupa, e eu ia às casas das pessoas, e eles me viam com a roupa que eu usava, pessoas que geralmente não viam nada, elas me viam. Às vezes eu ia lá com o Bidi estava comigo, e eles viam nós dois. Mas agora, por que eu continuaria fazendo isso? Uma irmã. E o gatilho, quando e como aconteceu? O gatilho para dizer pare com tudo isso, foi quando e como. Para simplesmente parar de fazer todas essas viagens e outras coisas. Não, parei porque sou eu quem decide. Irmã, sim, você decidiu. Agora, se há momentos em que é urgentemente necessário, bem, ainda posso fazê-lo. Mas não vejo sentido, pois o tempo não existe, o espaço não existe, o outro não existe mais do que eu.
Eu simplesmente tenho que colocar essa verdade dentro de mim, e o milagre acontece, ou não, mas isso não é problema meu. E eu não glorifico isso, não troco nada. Não pode haver comércio, é um princípio de dar e de dar graça. Um irmão, é porque a consciência, de fato, foi transcendida, que não tem mais essa atração. Porque a consciência não manda mais. Irmão, ela não tem mais interesse, ela está completamente sobrecarregada. Ela é o que ela é. Não se trata de negá-la, ou suprimi-la, ou matá-la. Estará lá até o fim do seu corpo, a mente como as emoções, como o corpo físico. Mas ela simplesmente não tem mais impacto sobre quem eu sou, e isso não vai se traduzir em nada extraordinário. Claro que posso entrar em vibração e irradiar o que sou na sala, no mundo inteiro. O que vai mudar? Nada. Da mesma forma, quando houve o episódio do Abba, eu era o Abba, e então disse a mim mesmo: espera, os outros também são todos Abba, já que estamos todos um no outro. E isso não é uma fantasia, não é um conceito, é o que eu vivenciei, é o que eu vivo. A partir daí, o que você quer que seja um Deus, um demônio, um inimigo, um amigo. É tudo a mesma coisa. Não há mais separação, real e concretamente. Um irmão. Sim, é como aninhar bonecas russas. Sim, você recolocou as peças que estavam espalhadas. Você vê que o tempo e o espaço não existem, que todas as experiências místicas, mesmo as mais fabulosas, são completas, mesmo o paraíso branco, mesmo. Só existem aqueles que foram atrás da luz, eu lhes disse, pessoas que tiveram experiências de quase morte, que foram para o outro lado do sol ou aquela luz branca de amor incrível, que é chamado paraíso branco, e que viram o real, isto é, que experimentaram o Parabrahman. Nós antecedemos a luz, nós antecedemos mundos, nós antecedemos a forma, nós simplesmente nos esquecemos disso. Uma irmã. Não tem cor nenhuma. Sim, mas não tem cor. Então, já para não esquecê-lo, já devemos aceitar que é possível. Portanto, se desde o início a consciência e a mente lhe disserem, sim, mas não é possível. Não, temos que melhorar. Já está cozido. Aceite sua perfeição, não o caráter, não nos importamos, aceite que você é perfeito, e a perfeição cairá sobre você. O personagem continuará sendo o que é, com seus problemas, com suas memórias, mas não é você. E é verdade que não é uma situação fácil de conviver, todos os dias, porque necessariamente você tem uma família, você tem amigos, você tem irmãos e irmãs, que não vivenciam isso, e que, de alguma forma, pelo próprio peso que não vê, subconscientemente trazê-lo de volta ao jogo do personagem. Porque se você não é mais um personagem, eles não podem entender. Mas tudo o que está acontecendo agora na Terra faz todo o sentido. Ou seja, a explosão da Terra, a explosão da sociedade humana, não pode haver perfeição, é uma utopia. A perfeição está apenas no absoluto. Assim que há forma, assim que há manifestação, assim que há mundo, há anomalia. Como se costuma dizer, é uma cena de teatro, um videogame, um filme, o que você quiser. E quando, realmente, você vive o real, percebe que não pode mudar nada, não pode mudar nada sobre o que é. E que mesmo que haja uma cura com uma sessão de ágape ou qualquer outra coisa, deve ter sido assim, e você não teve nada a ver com isso. Mesmo assim, relativiza no nível do ego e nos traz de volta a uma humildade que nada pode alcançar, pois você sabe que tudo é em vão, você o conhece intimamente. Mas enquanto você reivindicar alguma coisa, em relação a si mesmo, em relação a qualquer um, você não é livre. A liberdade está na espontaneidade, no que chamamos de caminho da infância, com Therese, na espontaneidade do momento, em algo que acontece ali, aqui e agora, neste corpo, não em outro lugar. A plenitude está aí, na imperfeição desse personagem, no sofrimento desse personagem, nas regras sociais completamente absurdas ou nas regras sejam quais forem. Mas tudo bem. Quanto mais o experimentam, mais emitem esse campo de energia unificado, e mais contagioso ele é.
Quando as sessões do Ágape, quando o Ágape começou a ser vivido, eu tinha falado assim, era uma pandemia, faltavam 6 meses para aparecer o simulacro, o vírus corona, o vírus da coroa está mesmo levando as pessoas para idiotas. Então, no ensinamento de Ad, chegamos ao androginato primordial, quando abrimos certos corpos, fundimos as polaridades masculina e feminina, isso é o sagrado, o que é o simulacro? Teoria de gênero. Somos não binários. Nem macho nem fêmea. Então é a inversão total, e tudo é assim, em todos os níveis. E vemos isso mais do que nunca agora, mais do que nunca. Tudo foi invertido. Absolutamente tudo. Elisa, é incrível. O problema é tão simples, mas que não temos como comunicar essa simplicidade. É impossível. Podemos usar as palavras que quisermos, sejam as palavras de Jean Klein, sejam as palavras. Então há apenas Nisargadatta que disse no final de sua vida: minhas palavras não podem falhar. Na época em 1980 muitos foram ver, ninguém entendeu o que significava. Agora entendemos. Agora, mais e mais pessoas entendem. Ele sabia o que estava fazendo. Um irmão, desde que você tenha experimentado. Mas o fato de ter ouvido, é no sentido de que eu não tenho nada a ver com isso, que as pessoas me dizem que não é verdade o que eu digo, mas elas ouviram. Tendo ouvido isso, quando você morrer, você se lembrará. Ei! Em vez de falar besteira, como no Bardo Todol, o livro tibetano ou o egípcio dos mortos, onde lhe é dito, você vai enfrentar tal estágio, então passar por tal estágio. Aí, você ouviu a verdade, que não pode não ser seu hoje. Você tem o direito de dizer que é uma farsa, não é problema meu. Mas você ouviu. Tendo ouvido isso, você se lembrará disso no momento de sua morte. Uma irmã. Então é bom falar, verbalizar mesmo assim. Elisa. Virou moda, Nisargadatta, mas todo mundo fala dele. Todo mundo lê o livro, mas na verdade depois, quando eu os ouço, eles não entenderam nada. Elisa, eles não entenderam nada. Nada mesmo. Nada mesmo. Elisa, então eles se gabam, eu tenho o livro, tudo isso, mas eles não entenderam nada. Mas não importa. Eles o integraram no nível intelectual, isso prova que eles não entenderam nada, pois não é intelectual. Mas no momento de sua morte, ele voltará para eles. Não está perdido. Elisa, tem gente que me diz, você já leu este livro? Eu digo, mas este livro não pode ser lido, este livro não pode ser lido, você não pode ler aquilo. Você pode ficar meses e meses com uma frase para poder integrá-la. Então o que é isso, intelecto agora? Eu brinco com isso também. Isso não é sério. Mesmo que tenha penetrado, apenas no nível intelectual, o que é um erro, claro, mas esse erro não é grave. No momento de sua morte, eles se lembrarão disso, não poderão fazer de outra forma. Um irmão. E além disso, talvez haja também a vibração do que é emitido. A vibração da palavra, o que foi escrito, carrega algo. Sim, claro. Irmão. Além do som, além do que se pode absorver. Sim. Por isso, efetivamente, é por isso que não me importo se as pessoas concordam ou discordam, não preciso que o outro concorde comigo, não preciso que o outro me diga, assim, bem feito, é isso ou não isso. Isso não importa. Além disso, o que mais você quer que eu faça? Além de tocar os níveis vibracionais, fazer as pessoas elevarem suas vibrações, foi feito, foi útil em um ponto, muito útil até, mas hoje é completamente supérfluo. Todos têm acesso direto à verdade, todos, sem exceção. Só é preciso não uma compreensão do que é deixar ir, ou se render à luz, mas vivê-la. E quando você vive isso, você não pode errar. Você não pode ser enganado por energias, por uma presença, ou por sua mente, ou por sua consciência. É o momento em que você se lembra do que você é, e esse momento é único, está inscrito em cada célula humana. Não apenas em um sábio, apenas em um louco, é a mesma habilidade, mesmo em um arconte. Irmão,
Então, tem uma coisa que eu acho incrível. Eu fiz a pergunta a Abdi no ano passado. Por isso, sabendo de tudo isso, ele continua vindo de fato, ele continua intervindo com humanos. Então, Oma é diferente, porque Oma tenta se apegar, não sei se você já viu, o máximo possível aos acontecimentos da Terra mesmo assim. Porque ele continua vindo. Porque toda vez que ele bate nas pessoas com sua voz alta, bem, os efeitos estão sempre lá, não importa o que ele diga. Ele poderia cantar em latim, teria o mesmo efeito. O importante não está nas palavras, o importante está no que é, precisamente, que é atravessado pelas palavras, ou que atravessa as palavras. Aí sim. Irmão. E quando Bidi intervém, ele passa indiretamente pelo personagem que ele era na Terra, né? Ele passa por esse personagem. Espere, Bidi, Nisargadatta, enquanto falamos, está aqui em tudo. Então, como ele pode se expressar novamente? Tem bastante gente fazendo a pergunta. Mas é muito simples. Comunicamos em ultratemporalidade com o momento em que ele estava vivo, pois o tempo não existe para mim, não existe para ele. Como o Bidi pôde vir curar comigo e as pessoas o viram e me viram, dezenas de vezes, se não centenas de vezes. Era com ele que eu mais me divertia indo tratar as pessoas. Mas qual Bidi, já que não existe mais? Mas é simplesmente o Bidi da época. Irmão, é isso, ainda passa pelo que ele era. Certo. Assim como Sri Aurobindo quando morreu, quando a mãe lhe disse: mas volte, pois você pode regenerar seu corpo. Ele disse: eu nunca vou voltar. No entanto, voltarei para me expressar através de um canal. Bem, agora, os seguidores de Sri Aurobindo, para eles, eu sou o diabo em pessoa, enquanto está escrito na íntegra nos livros de mamãe. Isso não é sério. Estou tão acostumado com pessoas que não entendem nada e que me chamam de diabo. O que você quer que eu diga? Além de sorrir, o que posso fazer? Nada, nada. Mas é verdade que bom, Nisargadatta é enorme o que ele fez. Porque bem, o livro que ele escreveu, exceto que ele mesmo não escreveu nada, são livros que foram transcritos de suas entrevistas, ou de pessoas que fizeram anotações. Bem, tem livros que saem todo ano, mas ele nunca escreveu nada. Ele escreveu alguns poemas de qualquer maneira. Ao contrário de Sri Aurobindo, que lhe deixou uma literatura gigantesca. Mas o trabalho de Bidi no século XX foi enorme, enorme, porque estávamos todos presos no que é chamado de espiritualidade, que é uma farsa completa. Mesmo eu o primeiro, passei minha vida na espiritualidade, seja na energética, nos cursos de desenvolvimento pessoal, em muitas coisas. Agora, estou relativizando porque, por exemplo, falar sobre cristais é útil para o personagem, não me importo de falar sobre cristais como fizemos formações de cristais, ou tratamentos de essênios, tratamentos de aura ou outros, permite que você cure talvez mais adequadamente do que a química. Mas é sobre o sonho. Mas não tenho, como dizer, sem dúvida, não tenho escrúpulos quanto a isso, porque há duas áreas. Ou dirijo-me ao sonho ou dirijo-me ao real. Elisa. E ainda é incrível. Bidi conseguiu fazer um atalho incrível, ele realmente. Pof. Enquanto, por exemplo, qual é o nome dele? Krishnamurti, bem ele expõe, ele é muito mais expositor, enquanto o outro vem assim, Não é que o outro, Krishnamurti, seja ruim, no sentido de menos bom no que diz, mas é outra forma de expor. É outra maneira, na verdade é mais direto, mais cru, mais direto, mais eficaz e mais verdadeiro. Elisa. Mas ele chega a um atalho completo. E você? Quando ele veio pela primeira vez, e eu lembro, foi em abril, eu estava lá pela primeira vez. Metade das pessoas foi embora. As pessoas que acompanharam o ato e que estavam no estágio, levaram 4, 5 anos para digerir. Elisa. Lembro-me perfeitamente desse dia. Eu também estava com uma amiga bastante espirituosa. Além dela, ela saiu para passear na floresta. Ouça, ele bateu em todos nós. Tudo que a gente pedia para ele, ele dava pra gente. No sentido de esnobar. Fomos
Todos nós saímos para tomar um ar fresco depois, porque estávamos como se tivéssemos sido atingidos na cabeça com um pedaço de pau. Nada. Além disso, não nos atrevemos a perguntar nada depois, pois o que ele estava respondendo era tão verdadeiro que é como se ele estivesse jogando um balde de água na sua cara. Mas não estávamos acostumados a ver isso, era a primeira vez. Elisa. Então ficamos, porque ele fala pra você, ele tem paciência, os outros são muito. O que você quiser. Mas esse, ele veio e te fodeu. Então depois disso. Foi abril de 2012 eu acho. Sim, ele veio para quebrar tudo. Elisa. Ele quebrou aquele. Ah, ele quebrou tudo. Risos, ele realmente quebrou tudo. Elisa. E ele estava gritando, gritando também. E então ele suavizou um pouco. Mas ele também explicou uma das primeiras vezes por que gritou assim. Destruiu completamente a mente, impediu você de pensar, impediu que você aceitasse a energia e as vibrações. Elisa, eu tinha vindo com minha namorada, então aqui eu disse a ela que estava bem ali e, risos, bem, ela era completamente, não sei se ela o chamava de todos os nomes espirituais, não sei, ele realmente chamava. Porque em todas as perguntas que ela fazia. Uma irmã, você ainda é amiga dela? Elisa, sim, agora ela lê Bidim, mas não sei como ela vive isso. Destruiu todos os referenciais de fato, todos os referenciais que nós construímos, que as estrelas, os anciãos, os arcanjos construíram, que eram hiperestruturados, hiperquadrados, ainda tem mais 100.000 páginas que são hiperquadradas. E depois que tudo foi construído, e então ele veio e destruiu tudo. Elisa, mas te garanto que neste mês de abril, lembramos. Um irmão, ele está sempre lá também. Elisa, sim, mas foi aí que tudo começou em 2012. Mas ei, finalmente faz sentido, tudo foi escrito. E quando digo que tudo foi escrito, também é a mais pura verdade. Você não pode mudar nada, você não pode mudar um pingo. Como ele disse, você pode simplesmente acelerar o filme ou desacelerá-lo, só isso, mas a fita é o que é, você não pode mudá-la. Elisa, além disso, ele diz, você não pode nem trocar uma vírgula. Uma vírgula, sim. É apenas a percepção do tempo que você pode mudar, ou seja, acelerar o filme ou desacelerá-lo, isso é tudo. Então sugiro que façamos uma pequena pausa. Nós vamos parar agora. Transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução. Edmundo Dantes Pacheco.